De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 9. Hoje o tema do Manhã IPP é adolescência, mas não é só para os adolescentes não que nós queremos saber algo importante da sua vida também para você que está nos assistindo. E quero dar muito bom dia, agradecer pelo privilégio de estar com você aí na sua casa, de você abrir a sua porta da internet, né, para a gente poder entrar e passar esse tempinho da manhã junto, muito gostoso, e tem muita novidade hoje para você. Então, olha só, a gente já vai contar as novidades. Antes eu quero dar bom dia para o Pedro, bom dia. Bom dia, Lídia. Hoje, segunda-feira, um Agora tá mais programa. pertinho. Agora eu tô mais perto aí, ó, gente. Estou mais Melhor. perto. Consegui minha vaga aqui no sofá. Tô brincando. Hoje, segunda-feira, graças a Deus, mais uma semana. E essa semana tá especial demais. Essa Tá. semana é especial, gente. Vocês têm que acompanhar aqui com a gente, porque já começa lá em cima hoje com o nosso tema, que vai ser, como a Lídia já falou, sobre adolescência. Comemorando do nosso jeito, ontem foi o dia do adolescente presbiteriano. É verdade, Então, grande dia. nosso carinho, né? Nosso jeito de a gente conversar sobre esse tema tão importante. E, Lídia, para começar, a nossa enquete do dia é para saber qual que é a lembrança mais marcante da sua adolescência. Não importa a sua idade. Se você for adolescente e estiver assistindo a gente, qual que é a lembrança mais marcante do que você está vivendo hoje? Se você já é pai e você lembra de alguma coisa que aconteceu na sua adolescência, esperamos que você lembre. Então, manda pra gente aqui no chat, a gente quer conversar porque sempre tem histórias muito legais e quero conhecer um pouquinho melhor sobre a sua vida, em especial sobre esse tema de hoje, sobre esse período da nossa vida tão marcante, né, tão É importante. verdade. Sempre tem aquela história, né, que a gente lembra lá da adolescência, que a gente gosta de contar e a gente quer muito saber a sua história. Então envia pra gente. E Sim. hoje o nosso programa está muito interativo, tem muita coisa legal, né? Demos um passo a mais de interatividade com o nosso Instagram, o @ipp.tv, e foi muito legal, porque já subimos essa pergunta lá no Instagram, você que nos acompanha, e teve uma resposta bem legal da Patrícia Freitas. Ela disse que tem boas lembranças da época, que ela foi em muitos acampamentos e participou de diversas programações. Então, assim como a Patrícia, converse com a gente. Você lembra de algum acampamento, alguma história engraçada? Acampamento sempre tem história engraçada, né? Então, manda pra gente aqui no chat pra gente conversar um pouquinho. É verdade. Queremos saber a sua história da adolescência. Hoje é o dia, né, pegando o gancho de ontem, que foi o dia do adolescente presbiteriano. Você está enxergando essa Bíblia aqui? Você deve estar se perguntando o que essa Bíblia está fazendo aqui. Vou mostrar para você. Olha só. Essa é a Bíblia de Estudo Genebra. Essa Bíblia é incrível e é a Bíblia que a Igreja Presbiteriana costuma usar e indicar para os estudos. Mas o que ela está fazendo aqui? Essa Bíblia é a Bíblia de Estudo de Genebra, mas pode ser a Bíblia de Estudo sua também. Nossa, trocadilho horrível. Mas é isso, né, Lídia? Pode ser É seu. verdade. Essa Bíblia, vou contar para vocês. A gente vai fazer um sorteio. Isso mesmo, ela tá aqui maravilhosa, mas ela pode ser sua. Isso mesmo, a gente vai fazer um sorteio. E como que faz para participar? Tem que fazer duas coisinhas muito simples. É se inscrever no canal e mandar um vídeo para a gente de 1 minuto para o telefone da comunicação falando o que a IPP TV tem acrescentado, tem mudado na sua vida. Um videozinho de 1 minuto com o celular na horizontal, contando qual a diferença que a IPP TV tem feito na sua vida. E aí você pode ganhar essa Bíblia. Ó, na sexta-feira nós vamos sortear e as mensagens validadas podem ser enviadas até na quinta-feira. Sexta-feira já não vale mais, tá? Então até quinta-feira o vídeo e se inscrever no canal que a gente na sexta-feira de manhã, aqui no Manhã IPP, nós faremos o sorteio e ela pode ser sua. Essa Bíblia é maravilhosa. Para mim é a melhor para estudo que tem. Então já tem comentários de cada versículo, já coloca embaixo, né? Você já tem o espaço que está a palavra e por baixo algumas explicações, alguns comentários de alguns termos, enfim. É sensacional para estudo e sexta-feira podemos te anunciar, né? Não pode ser, porque sexta-feira não vai dar para tempo de chegar na sua casa. Mas sexta-feira podemos anunciar você como proprietário dessa Bíblia de estudo. Maravilhosa. Ah, isso é um detalhe, né? Eu não falei o telefone.
É o 011, estamos em São Paulo, é 98149-8444. Ó, vou repetir, tá aí na sua tela, anota porque essa Bíblia pode ser sua. É o videozinho pro WhatsApp e inscrição no canal do YouTube. 98149-8444. Então, tá dado o recado dessa Bíblia maravilhosa. Até quinta-feira ela vai ficar aqui, sexta-feira ela vai ser destinada para um de vocês. E é isso aí, né, Pedro? Lídia, o nosso tema de hoje é sobre adolescência. E para que você também conheça um pouco mais do trabalho com os adolescentes aqui na igreja e também lembre um pouquinho da sua adolescência e, enfim, entenda um pouquinho mais sobre esse trabalho, nós temos um vídeo do nosso acampamento. O que foi? Acampamento Play, que foi o tema do acampamento, né? Que era sobre mudança na sua vida, enfim. Foi um acampamento sensacional. A história da sua vida. Da história da sua vida. Foi um acampamento sensacional. Eu estava lá, foi muito bom, foi bênção demais. E temos um vídeo para que você. Que a gente já comece, né? Comece esse assunto, já dê esse primeiro passo para o nosso programa de hoje. E até porque, né, Pedro, essa semana, esse ano, os adolescentes não puderam ter os acampamentos, está tudo online, então a gente pegou esse vídeo também para você, que eu sei que tem vários adolescentes nos assistindo também, matar a saudade, para você que não é adolescente, curtir um pouquinho desse universo dos adolescentes. Então, vamos assistir o vídeo juntos. Esse acampamento é um acampamento marcante porque ele teve a ação de Deus em vários momentos, né? No momento onde a adolescência está indo por vários caminhos distorcidos, a gente vê que Deus continua separando pessoas, trabalhando na vida das pessoas e agindo para que as coisas aconteçam em prol do reino dele. Posso livre andar, o seu sangue sobre. A gente tem conversado muito em grupos pequenos e conhecido um pouco mais deles, dos adolescentes. Deus tem feito coisas grandiosas aqui através da palavra, dos pastores e também do contato que a gente tem uns com os outros. A gente crê que Ele está trabalhando na vida de cada um deles. Para mim esse acampamento foi incrível, principalmente por causa da palavra, que ela era muito profunda, ela tocava no coração e fazia a gente refletir sobre a nossa vida e tudo que a gente fazia. E eu senti Deus falando desde a devocional dos quartos. E a gente tem certeza, né, que Deus está atuando na vida desses meninos. Eu conheci várias pessoas, está entrando uma galera super nova, teve muita gente que não é daqui veio, isso é muito gratificante para mim, que já estou aqui há bastante tempo na UPA e vi a galera crescer e a UPA dar um boom assim. Se pudesse de alguma forma caracterizar esse acampamento de alguma maneira, seria trazer o contexto da fé, né? O contexto daquilo que nós temos que fazer, acreditando que Deus tem planos, propósitos e está fazendo a parte dele. E então eu posso livre andar. O que eu acho sobre esse acampamento é que ele realmente foi o fruto de muita oração e foi o fruto de muito preparo, não só nosso, mas preparo com o auxílio de Deus. Eu acho que todo mundo que veio nesse acampamento realmente conseguiu ouvir a palavra e saber o que fazer agora com a sua própria história, saber quem está cuidando da sua história e o que ela vai fazer com a sua vida. Que demais, Pedro. Tive vontade de estar lá, você teve, né? Deu saudade já. Quero que acabe tudo isso logo pra gente voltar a ter mais acampamentos, né, Lídia? Então, Nossa, é verdade. É verdade. Que coisa linda. Você viu a decoração, as pessoas, as crianças correndo, os adolescentes lá correndo atrás. Foi muito maravilhoso. Obrigada, Ricardo, e todos que fizeram esse vídeo, o pessoal da comunicação que esteve lá gravando também, que registrou essas imagens hoje pra gente, né?
Deixa eu falar uma coisa para você que está nos assistindo. Nós começamos com uma dica de live. Então, todos os dias nós vamos indicar uma live aqui para você. E hoje nós temos a live do Alexandre Magnani. E vai aparecer aí na sua tela, ó, 27 de julho, hoje, às 20 horas e 20 minutos, com várias participações que está aparecendo aí na sua tela. Marcos Botelho, Vai quem ter mais? a Sara Renata, o Lisânias Moura, que é o pastor da igreja onde o Magnani lidera o louvor, da IB Morumbi, o Tomás Cama também, que lidera os jovens lá, enfim. Isso aí, às 20 horas e 20 minutos hoje, então, a dica da live de hoje, para você curtir aí uma dica de live cristã para edificar muito a sua vida. Ele tem várias músicas conhecidas, uma das músicas dele vai aparecer aí na sua tela, também é desse álbum que, como que chama? Tá, tem a foto aí do álbum dele? O Ale Magnani que toca, além de tocar Janela, muito, lembrei. Janela, né? Toca muito, é um ótimo músico e um homem de Deus. Então, nossa dica de live hoje, para você participar lá e reunir o pessoal em casa. É uma dica, a gente assim, ó, para você sair, liga, não para você não sair da IPTV, liga no celular a live e fica acompanhando a gente pelo YouTube. Vamos sair um pouquinho e volta. É verdade, esse aí, lembrei, é Janela o nome do álbum dele. E fica a dica de hoje, Alexandre Magnani. Então, curte lá no canal dele, se inscreve lá no canal. E agora, então, vamos falar sobre adolescentes. E para falar sobre adolescentes, nós convidamos o reverendo Esdras Emerson de Souza. Conhecido também como Heavy Teen. Exatamente. Olha, já está aí. Bom dia, reverendo. Bom dia, queridos. Tudo bom? Tudo Prazer ótimo. estar por aqui. Privilégio. Que demais, privilégio nosso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, dedicado seu tempo aí, né, tão corrido. E para quem não conhece, reverendo, eu vou apresentar o senhor rapidinho. O reverendo Esdras, ele é secretário nacional da UPA desde 2014. A UPA é a União Presbiteriana de Adolescentes. Então, olha a caminhada, o tempo que ele tem aí, caminhando com os nossos queridos adolescentes. Responsável pelos eventos nacionais e regionais da UPA e liderança da Comissão Nacional de Adolescentes também, da UPA, isso que eu falei, né? Isso. É um privilégio ter o pastor aqui, muito gente fina e alguém que já está há muito tempo nessa caminhada, né? Então é um privilégio, pastor. Muito obrigado por ter esse tempo aqui com a gente. E para começar, eu quero já, para o pessoal que não está muito situado por meio desses nomes, né? Porque a gente gosta bastante de sigla. Então, o que é a UPA e o que ela faz? Já sabemos que não é a unidade de pronto atendimento, essa aí é do governo. Mas o que é a UPA e o que ela faz, pastor? Então, você começou anunciando a nossa concorrente que tem menos de 15 anos. Na verdade, uns 17, um pouquinho mais de 15 anos, né? A unidade de pronto atendimento não é nossa finalidade de trabalho realmente. E nós já existimos, pelo menos agora comemorados nesse último final de semana, especificamente no domingo, 53 anos de história em nosso país. São muitos mais anos de existência do que o nosso concorrente, que é mais conhecido nacionalmente, né? Mas a União Presbiteriana de Adolescentes, ela foi criada como um espaço para unificar adolescentes de 12 a 18 anos dentro da nossa igreja, antigamente muito chamado de sociedade interna da igreja, mas hoje nós preferimos usar uma outra nomenclatura que é tão antiga quanto essa de sociedade, chamada Força de Integração. Ela existe para integrar aqueles adolescentes que estão dentro da nossa igreja, se sentirem acolhidos, serem treinados, participar de um processo de crescimento por meio de discipulado, de amadurecimento na fé. Então a UPA foi criada com esse objetivo, não só para crescimento, comunhão, mas também para alcance e integração desses adolescentes dentro da própria igreja. Ela tem sido bênção na vida da nossa igreja durante muitos anos, né? Hoje a gente celebra, olhando para trás, a construção dessa realidade. Começou assim pequenininha, hoje já estamos em todos os estados brasileiros, em todas as capitais do Brasil. Existe também a concorrente de peso lá, mas nós estamos lá também. Que demais. E, reverendo, qual a importância de um ministério na igreja e também... outra pergunta interessante, existe adolescentes na Bíblia? Isso que eu queria te perguntar. A palavra adolescente você não encontra, mas
Se existe o personagem, sim, é claro. A palavra adolescente, ela tem menos de 200 anos, então ela não poderia ser, alguma coisa lembrada do passado. Na verdade, todas as vezes que você pensa em adolescente, você vai ouvir a expressão jovem ou juventude nas escrituras, né. Mas é semelhante à imaginação nossa quando a gente leva em consideração, por exemplo, um jovem nas escrituras do Antigo Testamento. Ele não teria 18 anos, ele teria ou assumiria a responsabilidade até mesmo no tempo de Cristo, com 30 anos, ele seria considerado jovem. Então as distinções mudaram com o tempo. A realidade para jovem hoje é quem tem 19 anos, né? Como também a Organização Mundial de Saúde estabeleceu uma faixa etária que a igreja tem acompanhado aí de 12 até 18 anos completos, né? Quase 19 anos. E para nós é uma faixa etária de extrema importância, é um momento de desenvolvimento acelerado, de grandes decisões, de questionamentos existenciais que, quando respondidos da maneira correta, auxiliarão o resto da jornada, mas quando não, a gente percebe uma sociedade cheia de complexos, de necessidades, de carências. Então é uma necessidade que precisa ser suprida, uma faixa etária que precisa de respostas, que precisa de maturidade, que precisa de acompanhamento. Amadurecer é a palavra raiz para a adolescência, né, que significa adolescer. Como é uma palavra nova, então ela precisa também ser entendida no nosso contexto. Eu sei que vai ser sempre um desafio, porque mesmo dentro da nossa igreja, a maioria da liderança ainda não se adaptou a essa expressão e a essa faixa etária. É comum eu ver em determinadas localidades do país, uma liderança da igreja chega para um adolescente e chamá-lo de meu jovem, venha cá, tenha ele 15, 16 ou 17 anos ainda. É um processo de construção, nós vamos chegar lá, porque é uma fase que também exige muito da gente. Então, a igreja, ela tem olhado com muito carinho, a igreja presbiteriana tem olhado com muito carinho e tem se entregado muito, com recursos, separando. Por exemplo, a função que eu tenho, até 2010, ela não era de tempo integral. Não existia alguém dedicado exclusivamente para os adolescentes ali de tempo integral. Ainda tinha que partilhar com a igreja, com outras realidades ministeriais. Hoje não. A igreja entendeu que, a nossa igreja entende que é necessário sim investir e capacitar e treinar líderes para que esses adolescentes também cresçam, amadureçam e atendam futuramente as respostas de uma maneira plena na sociedade, né? De uma maneira plena, quando eu estou falando de uma maneira plena, estou pensando assim numa habilidade de lidar socialmente com as dificuldades e os contextos de cada etapa da vida, ok? Pastor, e o senhor acha, o senhor falou sobre esses desafios da igreja como um todo ao enxergar, ao ver adolescente. O senhor acha que às vezes eles acabam sendo subestimados na igreja? Então, os adolescentes deixa, não, esse trabalho aqui um adolescente não pode fazer porque não, ele não amadureceu. O que o senhor acha sobre esse processo de, se você acredita, né, que há alguma visão que subestima o adolescente na igreja? Eu acredito que durante muitos anos essa expressão ela foi muito corriqueira e comum. Até jargões que eu não quero nem citar aqui surgiram, né, depreciando a pessoa, a faixa etária, a identificação deles. Então, realmente ele existiu. Mas a pandemia trouxe uma nova realidade. Uma nova realidade que tem mudado um pouquinho essa visão da própria igreja. Por quê? Porque quem é que vai auxiliar o vô, o tio, o pai, para acesso à tecnologia, ou através do canal do YouTube, colocar na televisão da casa dele? Não era o adulto que costumeiramente fazia isso. É o adolescente. Então, nesse aspecto, ele está sendo valorizado, porque ele conhece, ele sabe, para ele não é um mundo diferente. Na verdade, o isolamento social dele já existia lá dentro, ele já estava lá dentro, ele já vivia essa realidade. Tudo bem que para um momento de descontração, de diversão, agora muito mais para o aprendizado, por causa da necessidade de aulas online e tudo, ele está lidando com isso também. Uma coisa era ele estar lá para se divertir, outra coisa agora é estar lá para aprender. E uma média que o próprio Google já nos informou, né, através do Google Analytics, é uma média de 1h30 antes da pandemia, agora ele já está um pouquinho mais do que 3 horas. Isso vai criar alguns problemas a longo prazo, mas tentando resumir aqui essa questão da superestima. Realmente ela existia, mas eu acho que, e creio que, realmente já está mudando essa relação. Não só porque
A pandemia trouxe um novo momento, mas porque a igreja tem entendido o papel dele dentro da própria igreja. A pandemia ajudou essa aceleração de mudança, de transformação. Mas como toda tradição, como toda cultura, isso leva tempo. Eu acredito que ainda vamos ter que esperar mais um tempinho para que a própria igreja olhe para eles e entenda, ele não é a igreja do futuro, ele é a igreja do presente. Uma vez salvo em Cristo Jesus, ele foi separado por Deus para ser bênção agora, nesse exato momento, como qualquer adulto ou qualquer criança, uma vez alcançada em Cristo, vai ser instrumento da graça de Deus ali. Então ele não pode ser subestimado. Na verdade, ele tem que ser entendido como igreja do Senhor ali naquele momento, para ser bênção na vida da igreja também. Nossa, excelente, reverendo. E pegando o gancho um pouquinho do que o senhor falou sobre o papel do adolescente na igreja, eu queria lhe perguntar assim, quais as funções que o adolescente pode ter na igreja que ele pode contribuir tanto para a manutenção da igreja quanto para o crescimento. Eu sei que o senhor já falou de várias, a nossa igreja online hoje, né, a transmissão da palavra de uma forma online é uma grande contribuição dos adolescentes, não tenha dúvida disso. Mas assim, na igreja normal não digamos porque já é normal o virtual, né? Mas assim, no dia a dia, na igreja, para manutenção e crescimento, quais as funções que o adolescente pode ajudar também, além do virtual? Ok. Eu entendo que a partir do momento que ele recebeu a Cristo como seu único Senhor e Salvador, e ele participa como cidadão do reino, como membro dessa comunidade da fé, todos os chamados específicos oferecidos por Deus à igreja também são exercidos por eles. Em qualquer área, seja na área de missões, seja na área de evangelismo, seja na área do serviço ou ministérios locais, ele pode exercer esses ministérios, desde que ele identifique da parte de Deus esse ministério, essa vocação, esse chamado. Alguns desses chamados são para fora da igreja, outros serão especificamente dentro da realidade comunitária, certo? Para fora da igreja, ele pode absorver ferramentas que, com certeza, agora, com o Enem, com a faculdade, serão desenvolvidas para que ele possa aplicar essas ferramentas de uma maneira prática e dinâmica na vida social. Mas, para dentro da igreja, ele já tem desenvolvido algumas dessas vocações ou desses chamados, mesmo não sendo um pastor, mesmo não sendo, às vezes, ainda um presbítero, para assumir uma função ou um diaconato como ofício, né, de uma dessas realidades da igreja, ele continua servindo. Deus deu dons, tanto naturais como também sobrenaturais com o novo nascimento. E ele pode ser instrumento da graça de Deus, como foi Davi, assumindo também essas missões na época da adolescência dele. A gente vê ele enfrentando Golias ali, um desafio e tanto, e ele era adolescente e venceu. Por quê? Porque recebeu de Deus algo especial para ser bênção na vida da igreja e glorificar o nome de Deus através dessa missão. Então, de maneira prática agora, como é que eles estão desenvolvendo isso na igreja? Eu vejo isso constantemente, não só utilizando as redes sociais, mas eu fico maravilhado ao receber notícias de coisas novas e que nos chamam bastante atenção. Essa semana mesmo eu recebi comentários de adolescentes, por ser uma semana especial, a semana do Dia do Adolescente Presbiteriano, foi comemorada agora, então eu estou lá me preocupando, enfim, dedicando o coração, colocando a cabeça na produção de um evento que aconteceu ontem, de uma live nacional, reunindo aí 4 mil adolescentes do país. Então isso foi muito especial. Enquanto eu fazia aquilo, um adolescente entendeu que deveria ser bênção na minha vida. Uau. Eu sei que foi levado por Deus. E ele vai escrever. Ele escreve um depoimento, uma declaração, que eu tive que responder para ele, dizendo assim, ó, caiu um cisco aqui nos meus olhos, porque realmente foi fantástico perceber a maturidade espiritual, a maneira como ele se referiu a mim, conversando e dizendo, Deus está com você, não tema, não se perturbe, não se preocupe, a gente sabe que dá trabalho, mas vai ser bênção na nossa vida, e ele começa a desenvolver isso, eu sei que ele não fez isso por si só, é movido por Deus, então eles estão usando a tecnologia para isso, e ele entrou em contato e conversou, e eu olhando para ele falando assim, parece alguém que cresceu e já está assim, tentando ser instrumento de Deus na minha vida, para mim, e realmente era um instrumento de Deus na minha vida para me dar
ousadia, para me colocar os pés assim no chão e dizer: nós vamos fazer, não precisa temer, vai dar certo. Então, existem várias formas. Eu só estou citando um exemplo tão pequenininho, mas que moveu muito o meu coração quando aconteceu agora no sábado. Mas eles fazem vídeos, eles trabalham diretamente agora na igreja em apoio dos mais novos. Na escola dominical a gente percebe que eles são auxiliares ali, às vezes, com as crianças. Então, eles servem tanto aos menores como apoiam os jovens nas atividades também deles. Geralmente, quando não tem. A maioria das igrejas são menores, são pequenas, e quando não temos lá um grupo especializado na área musical, você vai ver lá adolescente na técnica, você vai ver adolescente tocando, porque eles estão apoiando os jovens também nesses ministérios, né? É claro que ainda não amadureceram plenamente, então precisam sempre de um mentor, a gente chama de um discipulador, alguém que esteja do lado deles, para que eles tenham as perguntas respondidas no tempo certo e possam responder na medida em que Deus proporciona também as oportunidades e vai proporcionar, que eles realmente estão crescendo a semelhança e a estatura e a graça de Cristo Jesus. Então, esse tutor inicial são os pais, a gente sabe disso, mas Deus coloca também outras pessoas dentro da família da fé para ajudá-los nesse processo. Então, tem esses tutores, tem os pais, para que eles passem dessa fase e realmente se apresentem, não só socialmente plenos para o exercício da cidadania, mas também se apresentem como cidadãos do reino dentro de uma sociedade que precisa tanto ouvir uma palavra de esperança, de fé, de transformação. E Deus tem feito isso através da Igreja Presbiteriana na vida deles. Eu louvo a Deus, mais uma vez, pela Igreja Presbiteriana, pelo que ela tem feito. Eu tenho certeza que na Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem uma equipe. Estou olhando para um jovem ali que é apaixonado, que faz isso acontecer pelos adolescentes, mas tem uma equipe que faz isso também dentro da própria igreja. E a gente agradece a Deus por isso, porque Ele tem levantado homens e mulheres desejosos de serem bênção na vida desses adolescentes. Amém. Amém, amém, pastor. E tem sim, a equipe aqui dos adolescentes, eu sou suspeito para falar, mas é incrível, assim, o presbítero Ricardo é um homem de muita oração e trabalho, e como o senhor falou, né, às vezes também a gente vai trabalhar com os adolescentes, achando que a gente vai contribuir alguma coisa para os adolescentes, e cada coisa que a gente recebe de volta, né, de ensinamento também, de carinho, de amor, e isso é muito, muito especial, e essa intrepidez, né, dos adolescentes também em pregar, eu acho genial, porque você vê tantos trabalhos começando em escolas, então os adolescentes aqui da igreja que fazem no recreio, enfim, sendo missionários naquele campo deles que é a escola. Pastor, o senhor já falou um pouquinho, a gente acabou entrando um pouco mais nesse assunto, eu queria saber o que você mais gosta em trabalhar com os adolescentes, né? Quais são... pode até contar algumas histórias, mas o que você acha mais especial nesse ministério dos adolescentes? Acho que quem trabalha com adolescente vai sempre falar na mesma direção, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Infelizmente, nesse exato momento, a gente não consegue executar a paixão primária, que é justamente aquele convívio com eles de forma presencial. Nós somos seres sensoriais, Deus nos fez por completo, não só com visão, com audição, mas também nos deu tato, né, e outros sensores, né, como olfato, e que facilitam o nosso processo de aprendizado. E numa convivência com eles, a gente tem a oportunidade de desenvolver todos esses sensores, e eles também. Agora, pela tecnologia da informação, é só visão e audição. Não está tudo completo. Isso delimita a gente em alguns sentimentos de proximidade, de contato, né? E o contato com eles é muito especial, porque os sentimentos, uma vez na convivência com eles experimentados, eles são muito intensos. Eles são verdadeiros e intensos de uma vez só. Diferente de um adulto que se resguarda, às vezes por causa do seu juízo e da sua maturidade, não se expõe publicamente, não coloca para fora aquilo que está sentindo, o adolescente não limita isso. Ele coloca para fora com muita intensidade, com o coração aberto, e essa convivência faz com que a gente perceba a nossa natureza caída, perceba Deus agindo por meio de nós na vida deles,
perceba crescimento em graça. Isso muito me alegra, ao ver testemunhos de adolescentes que eram extremamente rebeldes, indiferentes à fé, que negavam até mesmo essa relação abençoadora com os pais, quando no momento de acampamento, que é uma grande oportunidade, ou um congresso, seja ele estadual, regional ou nacional, a gente percebe que poucos dias ali, 3, 4 dias, são dias transformadores É na vida de verdade. um adolescente. Isso é a nossa paixão. A gente percebe que aquele trabalho, aquela dedicação, aquela preparação anterior, todo o processo administrativo, o cuidado, valeu a pena, o cansaço, né? Eu estou, por exemplo, fisicamente aqui quase esgotado, porque foi uma semana de 3 a 4 lives por dia, e aí veio o final de semana com uma preparação intensa para aquela live especial que foi a live do domingo. Então a gente cansa, mas quando a gente lembra o resultado e percebe o que Deus está fazendo na vida deles, a gente se levanta com aquela mesma ousadia e vamos que vamos, porque não acabou a obra. Muito adolescente para ser alcançado e muitos adolescentes para crescerem também, depois que já foram alcançados na fé, crescerem conosco na mesma fé que Cristo Jesus tem nos oferecido. Que demais, Amém. reverendo, incrível ver esse brilho no olhar de trabalhar com os nossos jovens. E eu quero aproveitar a minha pergunta que eu ia fazer com a pergunta da Wanda, que eu quero perguntar para o senhor, é tudo muito gostoso, é tudo muito lindo, mas também tem os desafios, né? Eu queria te perguntar quais Sim. são os desafios de trabalhar que não devem ser fáceis. Temos várias palestras e também pregações, né, sobre isso também, mas a Wanda perguntou aos professores cristãos como que eles podem lidar com essa fase sem podar-lhe os anseios naturais e saudáveis também, né? Então é muito delicado e tem que ter muita sabedoria, né, pastora? Os sentimentos de desafio surgem e passam desse nível de sentimentos e se tornam bem reais, não é? Eles já estão sendo colhidos agora. Eu creio que novos desafios surgirão. A própria pandemia tem revelado alguns desses novos desafios terríveis que a gente nem consegue calcular ainda a dimensão do alcance deles. Eu falei ainda há pouco sobre esse tempo em demasia de exposição à tecnologia da informação, né? Era de 1h30, já está passando de 3 horas, e isso pode aumentar por causa da necessidade de estudo e de outras necessidades que estão surgindo por meio da tecnologia da educação, da informação. Isso, para alguém que está desenvolvendo, principalmente essa parte cognitiva, dos 12 aos 18, ainda está sendo formada fisicamente áreas do próprio cérebro, né? Então, isso pode ser um problema gigantesco. Problemas psicossomáticos podem surgir a longo prazo, que a gente nem sabe nominar ainda. Atualmente a gente fala muito do Covid, das complexidades, das dores, das mazelas que ele tem causado em diversas áreas, sanitárias, políticas, econômicas, e, é claro, é o problema do momento, mas estão surgindo, com certeza, novos desafios que eu nem consigo ser um profeta agora do Apocalipse para dizer quais serão, mas eles já estão aí batendo a porta das nossas famílias, das nossas relações como igreja e também como sociedade. Aqueles anteriores que vinham já acompanhando a nossa história, eles estão sendo enfrentados da seguinte forma. Por exemplo, existem questionamentos, tanto na área da sexualidade, quanto na área da profissão, quanto na área aí, dos relacionamentos mais íntimos, seja ele dentro de casa, social, ou sonhando com um futuro relacionamento amoroso. Todos eles sempre existiram, mas eles precisam ser enfrentados com ousadia e temor no Senhor. Por que eles são desafios para nós? Infelizmente, parece que a gente cresce e esquece que aquelas respostas eram importantes na faixa etária que a gente vivia ainda com 12, 13, 16 anos ou 17 anos. Parece que a nossa maturidade se desenvolve tão rapidamente que a gente só pensa nas complexidades e nos desafios de um adulto. Mas para cada faixa etária da vida existe uma necessidade, e essa é uma necessidade intensa. A gente vive com adolescentes que reclamam porque pais não ouvem o que eles estão sentindo, o que eles estão percebendo, e não tem resposta, porque parece que já passou da faixa etária e não olha para trás. Então, eu entendo que a igreja, a nossa, agora eu vou falar especificamente da nossa querida igreja presbiteriana, a gente precisa se preocupar
com mais afinco, com mais desejo de respostas por estes que tanto carecem de respostas. Nossa grande luta como igreja hoje é liderança. Incrível que a gente consiga reunir aí de mais de 2.000 adolescentes num evento nacional e não conseguimos ali 100 líderes habilitados, capacitados para estarem com eles e conosco lá. E isso para nós ainda é um grande desafio. A nossa igreja durante muitos anos se entregou pelo trabalho das crianças e até hoje existem muitos projetos, treinamentos voltados para isso e também seminários, congressos para adultos, para adultos. E a gente às vezes esquece dessa faixa etária ali um pouquinho. Não que a gente não tenha desenvolvido, não que a própria Confederação Nacional dos Adolescentes e a Secretaria Nacional dos Adolescentes não faça isso. Mas nós não podemos fazer sozinhos. Isso requer uma unidade da igreja toda. E para nós isso é um grande desafio. Ver ali a comunidade juntamente conosco. E aqui eu já faço um apelo. Você que tem pensado assim, que ministério eu posso servir na igreja local ou dentro da igreja nacional? Por favor, não procure mais, você já encontrou, vem servir com os adolescentes. Você Olha só só que precisa ter legal. um pouquinho de paciência, dedicação, às vezes entender que você vai estar com ele de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, isso mesmo, de madrugada, nos acampamentos, acompanhando com eles esse processo de descoberta, de respostas. É necessário ter esse tempo de qualidade. Então, não importa se você tem 20 anos ou se você tem 80 anos, incrível, temos uma conselheira de adolescentes nacionalmente, ela está registrada lá no Acre com 76 anos. Alguém poderia dizer, mas é Legal. fora da faixa etária, como é que ela consegue dar conta? Ela encontrou o ministério dela, ela serviu tantos anos com os adolescentes, que agora ela voltou para servir aos líderes de adolescentes. Ela está lá, trabalhando com adolescentes, servindo aos líderes de adolescentes. Então, a gente encontra essas, eu chamo de centelhas divinas. Deus dá alguns elementos da graça, assim, visíveis, claros diante de nós. Ela é uma dessas, que nos alegram tanto por percebermos essa dádiva de Deus lançada sobre a história do trabalho com os adolescentes também no país, através da Igreja Presbiteriana. E esse é o nosso grande desafio. Vem participar conosco. Existem treinamentos. O Lidera Team é um treinamento nacional que era feito presencialmente. Nós vamos mudar agora a forma, estamos no processo de transição para plataforma de treinamento para conselheiro, orientador de UPA local, para que ele trabalhe com os adolescentes, para vencer esse desafio que é a falta de liderança. Precisamos muito de liderança. Nossa. Olha só, vou só aproveitar a deixa do reverendo para comentar que eu acredito que tem muitas pessoas assistindo e às vezes pode se perguntar, não é um tema que tem a ver comigo, mas agora o reverendo tocou num ponto primordial. Às vezes Deus está usando esse canal, esse dia, esse tema para tocar no seu coração, para encontrar o seu ministério. Então fique atento a isso. Tive que fazer essa observação, não certeza. pude deixar de comentar. E eu lembro, o pastor falando, eu lembro de uma conferência aqui dos jovens que o pastor Helder falou, e ele estava falando que a igreja sempre está a uma geração de perder a igreja. Porque se você tem uma mocidade fortíssima, mas não liga para sua UPA, quando trocar geração, a igreja vai enfraquecer bastante, né? Eu digo como comunidade local, né? Então, essa preocupação é sempre muito importante, pastor. E eu quero saber, o senhor está desde 2014 na liderança da UPA nacional, né? Secretário nacional de UPA. Eu queria saber se o senhor tem alguma história, algum testemunho que mais te marcou durante essa caminhada liderando os adolescentes. Sim, sim. Dentro do trabalho tanto administrativo, porque essa função, a Secretaria Nacional, ela já existe no nosso país desde 1989. Vários secretários nacionais já passaram por esse trabalho dessa querida força de integração que é a União Presbiteriana de Adolescentes. E nesse período, é claro, a gente colhe muitas histórias. E se quiser conhecer um pouquinho dessas histórias, a live de ontem está gravada no canal da IPB ou então no canal da UPA Oficial. Os secretários existentes, vivos, é claro, eles compartilharam conosco algumas dessas experiências. E eu também tive a oportunidade de fazer isso por ser o último destes secretários agora. Eleito pelo Supremo Concílio de 2014 até 2018 e reeleito pelo Supremo Concílio agora de 2018 até 2022 para trabalhar com esses adolescentes nacionalmente pela nossa igreja.
Então, um desses testemunhos que me alegrou muito foi justamente uma adolescente. Eu vou contar da experiência como adolescente, não da experiência administrativa, que também teríamos outros testemunhos fantásticos do que Deus tem feito. Mas eu queria falar especificamente, compartilhar com vocês sobre uma adolescente. Era uma adolescente, na verdade, muito difícil. Ela tinha dificuldade de relacionamento com os pais em casa, ao ponto de chegar do colégio e não ter conversas. É o quarto, o ambiente, o isolamento social dela já existia antes da pandemia dentro do quarto dela. E os pais, numa intenção de mudar essa situação, pediram que a gente fizesse uma aproximação. Como ela vivia na mesma cidade que eu e a gente ia fazer um evento de 4 dias aqui perto, eu me aproximei indiretamente, dizendo para eles assim: não falem que eu vou lá com o objetivo, porque eu já sei que ela vai resistir. Na melhor das hipóteses, ela vai me bater a porta do quarto logo de cara e não vai nem atender, né? Então, indiretamente, por meio de uma amiga dela, a gente se aproximou e começamos a conversar, utilizando mais ainda a tecnologia da informação, sempre com acompanhamento dos pais. Eu sempre compartilhava isso com eles. E ela acabou aceitando o desafio de participar porque a amiga dela. Isso é interessante. Evangelismo acontece muito por essas relações de proximidade. Então a amiga dela ia e ela resolveu ir também. Ela não tinha convívio com a igreja, mas ela foi por causa da amiga dela. E a gente percebe que logo na chegada ela já me deu uma palavra assim de preocupação. Ela falou assim: eu estou aqui, mas eu não sou da igreja. E você sabe que eu vou tocar o terror se me colocarem para fazer coisas que eu não concordo. Logo na chegada, ela já falou um negócio desse, eu falei: tá bom, fique à vontade. E se você tocar o terror, eu toco junto com você. A gente vai tocar junto aqui durante esse período, fica tranquilo. Mas ela não entendia que a minha expressão de tocar o terror era totalmente diferente da expressão dela, porque ela acreditava que realmente eu ia